Muito bem, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje. Nós hoje estamos fazendo novamente na quarta-feira, no dia 2 de outubro, e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto maravilhoso, que é a igreja, este corpo, esta comunidade, este organismo tão lindo que o Senhor criou e que o Senhor nos deixou e que o Senhor nos formou como igreja. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é a igreja, sobre aquilo que a igreja se dispõe a fazer como missão, como corpo de Cristo. Nós vamos ver também, passar um pouquinho sobre a história da igreja, sobre também sobre diferentes perspectivas da igreja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também falar um pouquinho sobre alguns outros assuntos que a gente vai ver no decorrer desse estudo. A ideia é que a gente tenha esses próximos 55 minutos discutindo sobre isso. Então, para começar, nós vamos começar basicamente do começo, perguntando o que é a igreja, né? Então, a palavra igreja, ela vem aí do latim, ecclesia ou eclesia, do latim, desculpa, tá errado, é do grego. Oh, meu Deus, já começou os typos aqui, logo no início, mas vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. A palavra igreja, né, vem do grego ecclesia ou eclesia, e ela significa a reunião de pessoas, ou um agrupamento, ajuntamento, ou de forma mais comum, mais geral, significa assembleia de pessoas. Então, quando a gente ouvir falar da palavra igreja, a gente vai se remeter ao seu significado, ao seu sentido mais original, que é aí o que está colocado no original grego, dentro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, apesar de que a gente vai ver que no Antigo Testamento tem um pouquinho disso, e ela vai se referir exatamente sobre isso, uma reunião de pessoas ou um ajuntamento ou uma assembleia de pessoas. No Antigo Testamento, apesar de não ter especificamente um sentido de igreja como a gente tem no Novo Testamento, mas em 2 ou 3 textos do Antigo Testamento existe a palavra, aí no caso em hebraico, chamada kahal, que significa uma multidão humana reunida. Então, as 2 ou 3 vezes que apareceu esse texto em kahal, a gente vai entender que o autor quis falar de uma multidão, um grupo de pessoas reunidos. Na Septuaginta, ou Septuaginta, depende aí como você queira falar, que é a versão grega do Antigo Testamento, ou seja, é a tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra aí, kahala, ela é substituída no grego por eclesia. Então, também ali no Antigo Testamento, na Septuaginta, a gente vai ver o termo eclesia se referindo a esse grupo de pessoas. É comum também a gente ouvir, né, por aí falar que a igreja tem um significado de chamados para fora, né? Alguns pregadores, inclusive eu já utilizei isso no passado, fala de um corpo ou de um grupo de pessoas que foram chamados para fora. E aí esses pregadores, eles utilizam essa questão dos chamados para fora para adequar, para colocar que a igreja foi chamada, são aqueles que foram chamados para fora desse mundo, né, dessa convivência dentro do mundo, né, de estar fora dos padrões do mundo, de estar fora das adequações do mundo, e isso porque esse termo eclesia, ele significa chamar, ele é uma junção de 2 palavras, que é chamar e fora. Né? Isso não está, de todo modo, errado, vamos dizer assim, porque se a gente for ver os ensinos bíblicos, ele realmente nos chama, a igreja ou os santos, né, são aqueles que são separados por Deus e de alguma forma são chamados para estar fora desse sistema corruptivo, da questão das adequações do mundo. Mas o sentido original da igreja, do termo eclesia, quer dizer ajuntamento ou assembleia de pessoas, tá? E isso quer dizer que a igreja, então, né, dentro, se a gente for colocar aí
um conceito, se a gente for conceituar a igreja de uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo que agrupe todos os requisitos do que vem ser a igreja, a gente vai entender então que a igreja é a união de pessoas, né, ou uma assembleia de pessoas que foram chamadas por Deus, e aí por causa do processo chamativo do Senhor para formar a igreja, que através da ação do Espírito Santo creram em Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, né, para que essas pessoas pudessem ser remidas, pudessem ter seus pecados remidos. Então, dentro de um contexto, vamos dizer assim, bíblico, a igreja, ela é esse grupo de pessoas esse grupo foi chamado por Deus, foi juntado por Deus, e que pessoas nasceram de novo, e que nasceram do Espírito, e por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, esse grupo de pessoas que tem em comum a questão de serem salvos pelo esse sacrifício de Jesus, isso tudo nós chamamos de igreja. Então, o conceito de igreja, basicamente, é esse que nós estamos vendo aqui na tela. Alguma dúvida ou algum comentário do que vem a ser igreja? Isso, obviamente, nós estamos apenas dando os primeiros passos, a gente vai entender mais que a igreja, existem outras formas de denominar a igreja, que existem outros tipos ou grupos de pessoas dentro da igreja, a gente vai ver isso durante o estudo bíblico, mas de forma básica, a igreja vem a ser esse grupo de pessoas chamadas por Deus, que através da ação do Espírito Santo nasceram de novo e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador e que redimiu os pecados. Um comentário, dúvida? Deixa eu botar aqui. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Diego. Esses chamados para fora não tem nada a ver com a etimologia da palavra, então? É simplesmente, da onde que surgiu esses chamados para fora? Isso, vem exatamente do termo eclesia, né? Que aqui, como a gente viu, é o termo grego original, né? É formado pelas essas duas palavras. Eclé, que quer dizer chamar, zias, para fora. Então, nessa junção, né? Formando a palavra eclesia, traz essa conotação, esse sentido de chamados para fora. Mas dentro do sentido original mesmo, de quando é usado a eclesia, ele sempre foi usado para falar do grupo de pessoas, falar ou demonstrar que existia um grupo de pessoas reunidas, ou havia um agrupamento de pessoas. E aí, quando há esse agrupamento de pessoas, o termo utilizado nos originais bíblicos é a eclesia. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a origem da igreja, né? Obviamente, a gente tem que falar da origem da igreja em dois momentos, né? Um momento antes de Jesus e um momento após Jesus. E nesse momento antes de Jesus, eu queria deixar bem claro aqui para nós todos que, apesar de, né, alguns textos trazerem, como nós já vimos antes, né, o agrupamento de pessoas, ou um grupo de pessoas reunidas com o propósito de adorar a Deus, nesse sentido, né, o termo igreja foi utilizado no Antigo Testamento, que basicamente é o que nós vamos falar aqui, nesse período antes de Jesus. Então, quando é colocado no período antes de Jesus, com relação à igreja, sempre fala de pessoas que criam em Deus e que eram chamados de povo de Deus. Então, Deus, lá no Antigo Testamento, escolheu um povo, né, o povo escolhido, o povo de Israel, o povo judeu, que foi escolhido por Deus para que, através dele, pudesse vir o Salvador do mundo. Então, dentro desse conjunto, dentro desse grupo de pessoas, né, existia a questão da adoração, porque eles criam em um único Deus, e esse povo era chamado de povo de Deus. Então, isso faz com que nós entendamos que no Antigo Testamento, o povo de Deus, de alguma forma, ele compunha o que viria a ser a igreja do
Novo Testamento ou a igreja após Jesus. Mas nós não podemos confundir, em hipótese alguma, que a igreja, ela existia como existe no Novo Testamento, ela já existia no Antigo Testamento. Não. A igreja, como ela existe no Novo Testamento, ela passou a existir no Novo Testamento, e a gente vai ver isso pelas condições, pelas características, como a vinda do Espírito Santo sobre os crentes, né, e outras características da igreja, mas no Antigo Testamento nós já vemos uma sombra do que viria a ser a igreja quando nós falamos de povo de Deus, quando nós falamos de grupo de pessoas que se reuniam para adorar a Deus, quando nós falamos, por exemplo, de personagens como Abel, Enoque e Noé, que andaram junto com o Senhor, separado do mundo, né, separado da perversidade do mundo e de outros aspectos do seu tempo. Então, tudo isso vai conotando a questão da igreja, né? Também houve, a gente vai ver também mais na frente a questão do pacto, ou da aliança da graça de Deus, essa aliança que salvou as pessoas no Antigo Testamento, né, antes de Jesus, que é o pacto da graça, que foi a graça de Deus, né, a gente vê que todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento foram salvas pela graça de Deus, a forma como Deus administrou a sua graça no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a gente também vai ver que a salvação é pela graça de Deus, como nós já vimos no nosso estudo bíblico sobre a obra redentora de Cristo. Nós vimos que a salvação também é adquirida pela graça de Deus, e isso não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. No Antigo Testamento existe o mesmo conceito, a salvação, né, pela graça, pelo pacto da graça, obviamente que era administrado de uma forma diferente, porque Jesus ainda não tinha vindo, né, mas da mesma forma era a graça salvando, a graça de Deus salvando as pessoas, e isso mostra o aspecto da igreja no sentido de salvação, né, porque hoje também a igreja é salva pela graça. Um outro personagem do Antigo Testamento, vamos dizer assim, que teve uma vida totalmente diferente e separada do seu tempo, do tempo na época, foi o rei Melquisedeque, que vivia em uma comunidade totalmente politeísta, ou seja, que cria em diferentes deuses, em mais de um deus, né? Mas mesmo naquele momento, Melquisedeque já era sacerdote de Deus Altíssimo e já vivia somente para Deus, né? Quando Deus também chama Abraão e faz promessas com relação a Abraão e a sua descendência, nós vamos ver mais à frente que esse pacto com Abraão, ele já apontava, né, para Cristo e, por consequência, já apontava para as promessas feitas para a igreja de Deus, a igreja do Senhor, né? E, salvo raras exceções, né, a igreja estava concentrada especialmente na nação de Israel, no povo escolhido por Deus, ou seja, Deus tinha aquele povo, as pessoas, né, que estavam junto com o povo de Deus, chamado povo de Deus, né, de alguma forma eles conjecturavam, eles formavam entre aspas, tá, igreja. Isso tudo para dizer que houve uma sombra, vamos dizer assim, houve uma sombra da igreja no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Aí sim é a igreja propriamente dita como nós conhecemos, né? Através da nova aliança em Cristo, aí Cristo vem, Jesus vem, ele cumpre as promessas, né? Ele encerra a lei, ele ele cumpre as esperanças do Antigo Testamento com relação à redenção, né? E aí em Cristo, né? Em Cristo inicia-se o período propriamente dito da igreja. A gente vai ver isso, por exemplo, no livro de Hebreus, que enfatiza, né, que os santos do Antigo Testamento, eles depositaram, né, a sua fé no Messias que haveria de vir, né, enquanto que já no Novo Testamento, quando Jesus vem, que é o Messias, eles depositam a sua fé em Jesus, né, e aí nós já partimos para a questão da redenção e para a questão da fé em Cristo,
né, já revelado. Alguns teólogos defendem que a igreja do Novo Testamento nasce em Mateus 16, 18, quando Jesus fala, né, pois eu também te digo que tu és Pedro, que ele fala para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e outras linhas teológicas vão no fato de que a igreja nasce em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, quando a promessa do Espírito Santo ser derramado sobre o povo de Deus é cumprido ali em Atos capítulo 2. Então, existem essas duas vertentes, né, vamos dizer assim, de quando começou a igreja propriamente dita. Foi quando Jesus faz a declaração a Pedro, de que ele é pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e aí, por exemplo, a igreja católica pega essa parte para dizer que Pedro foi o primeiro papa, e por isso formou a primeira igreja, e outras linhas teológicas, de forma mais reformadas, vão crer que a igreja ela tem início na descida do Espírito Santo sobre os crentes, sobre os cristãos, lá em Atos 2, quando cumpre a promessa de Jesus de que ele iria enviar o outro Consolador. E dentro do Novo Testamento, né, a igreja, nesse termo eclesia, ela é mencionada 24 vezes, e após Pentecoste, a igreja como corpo como corpo, vamos dizer assim, unido, corporativo, ela é reconhecida, né? Ali em Atos 2:47, quem estava no último sábado na nossa ministração da palavra, a gente falou exatamente sobre essa questão da igreja, né? E nós lemos esse texto quando o Senhor fala, ele acrescentou para a igreja diariamente os que iam sendo salvos. Então, é o primeiro momento em que é colocado o termo igreja, né, como um corpo de salvos pelo Senhor, né? Então, por isso que muitos creem que, de fato, a igreja teve início em Atos capítulo 2, ali no dia de Pentecostes, quando da descida do Espírito Santo. Cristo também prometeu edificar a sua igreja logo após a sua ascensão, né? Então, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, então, também mais um ponto de que depois que Jesus é assunto aos céus, que o Espírito Santo vem, né, ali inicia-se o período da igreja, e não quando Jesus faz a declaração lá de Mateus 16, 18, que foi bem antes, inclusive, né, da morte e ressurreição de Jesus. E também, por último, o evangelho começou a ser pregado em todo o mundo após a descida, após Atos capítulo 2, né, após o dia de Pentecostes, iniciando assim o período missionário da igreja. Então, é mais uma razão para a crença de que, de fato, no dia de Pentecostes é iniciado o período da igreja. Alguma dúvida, algum comentário aqui? E aqui, deixa eu vir para cá, que eu tenho que ficar mudando de tela. Rebeca levantou a mão, pode falar, Rebeca? Eu tenho uma dúvida, pastor, dessa passagem mesmo de Mateus, né, onde Jesus fala sobre Pedro ser a pedra, e a Igreja Católica concordar com isso. Eu vi um pastor explicando também uma outra versão, né, que no caso ali a pedra seria Cristo, porque Pedro professou a fé, né, e que nesse caso, então, a pedra que acontece nesse diálogo é Jesus. Exatamente. E não Pedro, é isso Exatamente. mesmo? Exatamente. A fé, né, vamos dizer assim, os teólogos de fé protestante, a esmagadora, 100%, crê exatamente nessa linha de que porque Jesus ali faz até inclusive um trocadilho entre o nome de Pedro, né, que é chamado de rocha, que é pedra pequena, e quando ele fala Pedro, ele está falando, né, tu és Pedro, né, que é uma rocha pequena, e sobre esta pedra, que aí sim é e na verdade é Jesus como a pedra angular, né, que a gente também vai falar, Paulo vai falar a questão da pedra angular, e também sobre a declaração, né, que Pedro tinha acabado de fazer. Se a gente for ler o contexto, se a gente for ver esse texto como um todo, Pedro tinha acabado de fazer a declaração de que Jesus era o Filho de Deus, né, que Jesus pergunta quem diz quem são, e aí Pedro vai dizer, olha, tu és o Filho de Deus, o Messias prometido, tu és o Filho de Deus, e aí
Jesus utiliza essa declaração a respeito dele, de Jesus, como sendo o Filho de Deus, o Messias, para dizer exatamente isso que você falou, né? Falando que essa pedra, é ele, né? A declaração de Pedro nele, em Jesus, e de acordo com esta declaração, com esta revelação que, né, até Jesus diz que os céus, né, que revelaram para Pedro, né, ele constrói a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. É exatamente isso que você falou. Obrigado aí Ficou por bem compartilhar. claro. Obrigada. Então, vamos para o próximo. Então, a natureza da igreja, né? Primeiramente, nós vamos ver esse versículo esse texto de 1 Coríntios capítulo 10, né? Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai falar sobre também um corpo de Cristo, né? Então, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a nossa participação no corpo de Cristo? Como há somente o pão, nós que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ali Paulo está exatamente explicando essa questão da natureza da igreja como sendo o corpo de Cristo. Então, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um grupo de pessoas que são formados como corpo de Cristo. E aí, dentro desse corpo de Cristo, existe a interconexão, né, ou a conexão entre os diversos membros e a dependência mútua de cada membro com relação ao outro. É como um corpo, né, é como um corpo humano mesmo, né? Onde Jesus é a cabeça, Jesus é o cabeça, e nós somos os membros desse corpo, e nós estamos interligados nós estamos interligados para que esse corpo possa funcionar de forma saudável e possa realizar as suas funções. Então, a igreja de Cristo, né, a igreja em si, ela transcende, ela supera qualquer estrutura institucional e também organizacional, ou seja, a igreja não são os prédios que nós nos reunimos, a igreja não é a organização Abba Church que nós, de alguma forma servimos, né, mas a igreja somos nós, o corpo de Cristo, que se reúne dentro de uma estrutura física, que é o templo onde nós estamos hoje, e que serve a um órgão que é chamado Abba Church. Mas se nós, por um momento, e isso não vai acontecer em nome de Jesus, mas se nós, por um momento, nos afastarmos ou deixarmos de estar juntos, a igreja, no caso a Abba Church, ela desaparece. Não vai ser a instituição, não vai ser o prédio físico, não vai ser a instituição e nem vai ser a organização que vai dar continuidade à igreja Abba Church, porque o corpo se separou. Então, a natureza da igreja, ela é espiritual antes de qualquer coisa, ela é um organismo, vamos dizer assim, colaborativo, né, entre os membros da igreja, que aí sim servem a um órgão e que se reúnem em uma estrutura física e debaixo de uma instituição. Uma outra natureza da igreja, ela é missionária. Então, a igreja ela só existe porque precisa se fazer missões. E que missões são essas? É proclamar o evangelho. Quando às vezes a gente fala de missão, a gente pensa logo em missão transcultural, eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para a Janela 1040, países da Janela 1040, coisas desse tipo, mas, na verdade, a nossa missão primária, é proclamar o evangelho às pessoas que não conhecem a Jesus. E a pessoa que não conhece a Jesus pode ser o meu vizinho, bem aqui do lado direito ou do lado esquerdo, aonde eu moro. Quando eu faço isso, eu estou sendo igreja e eu estou cumprindo a missão ou a função da igreja de proclamar o evangelho, de fazer discípulos, de batizá-los, como diz lá em Mateus capítulo 28, que nós devemos ir, né, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos também fala isso.
ensinar e mostrar, né, e doutrinar o povo de Deus acerca das coisas do Senhor, acerca do cristianismo. Então, isso também é um trabalho missionário, né? Então, quando nós ensinamos, quando nós mostramos o cristianismo, ou o verdadeiro cristianismo, né? E também a questão da obra redentora de Cristo, nós estamos fazendo e sendo igreja e cumprindo a nossa função missionária dentro da igreja. Então, todos nós somos missionários. Um outro aspecto da natureza da igreja é que existe comunhão. A igreja, ela só existe porque a comunhão é necessária, ou a koinonia no inglês, né, no grego, que é a comunhão. Eu costumo dizer que tem duas coisas que não dá para se fazer sozinho, né? Uma é casar. Ninguém casa sozinho. Não existe isso. Ninguém se autocasa ou casa sozinho. E a segunda coisa que não dá para se fazer sozinho é ser cristão, é ser igreja. Não tem como você e eu, nós sermos igreja sozinhos. Por quê? Porque é natureza, está intrinsecamente ligado à igreja, a questão da comunhão, né? Em comunhão, e aí existem várias formas de comunhão. Em momentos de adoração, quando nós estamos juntos, adorando ao Senhor, nós estamos em comunhão. Quando nós estamos orando juntos, nós também estamos em comunhão. Quando nós compartilhamos, né, as necessidades que outros irmãos e irmãs tenham, e nós servimos a estes irmãos, nós estamos também em processo, em realizando também a comunhão. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, por exemplo, nós também estamos fazendo e sendo realizando a comunhão, a koinonia. Então, a igreja em si, ela existe para que a comunhão possa se cumprir dentro do corpo de Deus. Por isso, que, irmãos, que é importantíssimo que nós congreguemos. Por isso que Hebreus capítulo 10 vai falar que é necessário que nós congreguemos, que nós não deixemos de nos congregar. Por quê? Porque essa faz parte da natureza da igreja. Comunhão. Nós passamos por um período difícil, que foi o período da pandemia, onde a gente não podia se reunir fisicamente em um local. Graças a Deus pela tecnologia que nós pudemos, né, nos reunir de forma digital. E que é bom também, nós estamos fazendo isso, nós estamos, por exemplo, agora fazendo estudo bíblico, nós estamos ensinando, nós estamos fazendo isso, e tendo momentos de comunhão também, mas existe a necessidade do congregar, do estar junto, por isso que é importante estarmos sempre juntos nos cultos, ou naquilo que a igreja se dispõe a fazer como programação. Amém? Dúvidas ou comentários aqui? Muito bom. Então, vamos à frente. Como a igreja é formada? Deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. Como a igreja é formada? Formação da igreja. Primeiramente, talvez você ainda não tenha ouvido falar desses dois termos, de igreja militante e igreja triunfante, né? Pode até pensar que o irmão Guilherme está falando de exército, coisa desse tipo. Não. Apesar de que a igreja também é o exército de Deus. Mas, a gente vai ver que são coisas que a gente sabe, mas utiliza outras formas para expressar. Então, a igreja militante, basicamente, são todos os fiéis que estão vivos hoje, vivendo neste mundo. Então, eu e você, né, e quem estiver escutando este vídeo, ou assistindo esse vídeo, faz parte da igreja militante. É aquela igreja que está militando, que está agora, neste exato momento, no reino de Deus, militando, trabalhando, guerreando, avançando. Então, esse grupo de pessoas faz parte da igreja militante. E a igreja triunfante é a igreja que é constituída por todos aqueles que já morreram, então todos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que estão agora na glória do Senhor, ou aqueles que já morreram até agora, né, depois que Jesus veio, né? Então todo esse espectro de pessoas, esse grupo de pessoas fazem parte da igreja que triunfou.
da igreja que é triunfante. Um dia, eu e você, deixaremos de ser igreja militante para ser igreja triunfante. Tem gente que bateu aí 3 vezes na madeira agora, mas é natural, é o caminho natural. E glória a Deus que nós possamos ser alcançados como igreja triunfante um dia mais à frente. Né, esses dois grupos, eles possuem o mesmo objetivo, que é prestar culto a Deus. Então, quando a igreja, que hoje é triunfante, era militante, ela estava militando, glorificando a Deus, e hoje a igreja militante também está fazendo isso. Essas duas igrejas, né, elas vão se encontrar quando Jesus vier e realizar aí a ressurreição dos mortos, e aí a igreja triunfante será levantada e a igreja militante será transformada em igreja triunfante. Especificamente sobre nós, sobre a igreja militante, se ela se reúne, se organiza em comunidades locais, como, por exemplo, a Abba Church, para louvar ao Senhor, para meditar na sua palavra, para celebrar as ordenanças, né, batismo, ceia do Senhor, para avançar o reino de Deus. Então, essas igrejas militantes, a igreja militante, ela se divide em diversas igrejas locais, né, comunidades locais, mas todas elas juntas formam a igreja militante sem placa, sem denominação. O Novo Testamento, ele destaca a importância de todos os cristãos estarem inseridos em uma igreja militante, como eu já falei, a questão da congregação, e aí tem vários textos a respeito disso aí, Mateus, Atos, depois os irmãos podem ler com mais calma em casa, mas a instrução e a instrução, a recomendação e até a admoestação dos apóstolos é que nós façamos parte de uma igreja militante, né? Eu vejo alguns, né, já vi muito no Brasil, né, irmãos que não frequentavam igrejas porque se chatearam com a igreja ou tiveram decepções dentro da igreja, vamos dizer assim, institucional, e por isso se afastou da igreja, né, e da comunidade local, e em alguns momentos, em alguns aspectos, se dizia igreja militante, né? A gente vai ver mais à frente como é que é essa formação da igreja militante, né? Mas é importante a questão da congregação, a importância de estar junto, inserido dentro de uma comunidade local. Então, nós temos a igreja militante e a igreja triunfante. Nós também temos a igreja visível e a igreja invisível. Talvez você não tenha lido sobre isso ainda. O que é a igreja invisível? A igreja invisível, irmã Guilherme? Uma é formada por pessoas e outra por fantasmas? Não, não é isso. A igreja, nós vamos ver que elas fazem parte da igreja, todos aqueles que são chamados através da sua palavra. Então, aqueles que estão dentro da igreja visível e invisível, eles são chamados por Deus através da pregação da sua palavra. A Bíblia também vai falar de que o Senhor acrescenta fiéis a essas igrejas, né? Tanto a igreja visível quanto a invisível, pessoas que vão sendo acrescentadas, né? Esse chamamento, né, essa convocação, ela é universal no sentido de que a pregação do evangelho está aí para todos, sem exceção, né? Mas apenas alguns eles vão responder a esse chamamento e vão ser regenerados pelo Espírito Santo, vão ser convencidos de seus pecados e, consequentemente, se arrependendo e tendo fé em Cristo Jesus, serão salvos, né, e terão Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o que isso quer dizer? Que a igreja visível é aquela em que as pessoas veem. Então, a igreja que nós vemos todo sábado à noite ali se reunindo no Perron Place é a igreja visível, são a igreja que nós vemos ali se congregando. E a igreja invisível é a igreja que é formada de acordo com a visão de Deus, ou seja, é Deus quem conhece o coração das pessoas, é Deus quem sabe quem realmente se arrependeu, quem realmente foi regenerado, quem realmente nasceu de novo, está inserido de fato
dentro do corpo de Cristo, de forma que no último dia será chamado pelo Senhor. Então, a igreja é invisível, é a igreja que Deus vê. Isso mostra que nem todos que fazem parte da igreja visível, eles realmente fazem parte da igreja invisível. Então, o que é importante para que a gente entenda aqui? Que nós temos que buscar fazer parte dessa igreja invisível, que é a igreja de Deus, que é a igreja que Deus, como eu costumo chamar, a igreja que está no secreto dos quartos, é a igreja que Deus conhece, é a igreja que Deus sabe as intenções do coração, porque é essa igreja que vai ser arrebatada. Então, a nossa busca não é apenas fazer parte da igreja visível, né, a igreja que as pessoas estão vendo ali todo sábado e tal, mas também fazer parte, principalmente fazer parte da igreja invisível. Amém? Alguma dúvida ou comentário aqui sobre a questão dessa formação da igreja? Nós vamos falar mais um pouquinho na frente, eu vou dar um break agora para falar da história da igreja, mas a gente vai falar mais um pouquinho na frente sobre a questão de Israel, né, e a igreja do Novo Testamento, e aí a gente fecha essa questão da formação da igreja. Vou ver como é que está aqui. Alguém mão levantada. Eliane. Está no mudo. Consegui. Não, eu gostei muito dessa Igreja Invisível. Muito interessante, pastor. Muito interessante mesmo. E aí vem a nossa responsabilidade com o Senhor e com nossos irmãos. Igreja Invisível, muito bom. Gostei muito desse ponto. Obrigado. Legal. Obrigado também pelo comentário. E é exatamente isso, né? A nossa responsabilidade com o Senhor e com os irmãos, de não ser apenas fazer parte da igreja visível, mas principalmente da invisível. Vamos em frente, então. Resumo da história da igreja. Eu coloquei aqui né, no slide apenas as fases, né? Isso aqui, obviamente, tá até o material aqui de onde eu peguei. Isso é de um livro, né, chamado História da Igreja Cristã, aqui não está muito bem a resolução para mim, da editora Vida, e o autor aqui, o Jesse Lyman Hurlbut, ele faz um agrupamento das fases da história da igreja, desde a fundação da igreja até hoje, baseado em, vamos dizer assim, em datas, em eventos importantes que aconteceram durante esses 2000 anos de história que nós temos da igreja. Sempre, irmãos, sempre lembrando aqui, nós estamos num curso de fundamentos da fé cristã, fundamentos da fé cristã. Nós não estamos aqui num curso de teologia, onde nós, por exemplo, estamos falando de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, né, onde você aprende sobre a igreja, e ali na eclesiologia você tem um vasto, vamos dizer assim, estudo sobre a história da igreja bem detalhado. Então, se você quiser se aprofundar nisso, busque sobre eclesiologia, dentro da eclesiologia, a questão da história da igreja, e você aí pode se deleitar aí com muitos materiais, né, a respeito da história da igreja. Aqui, como eu falei, nós estamos no Fundamentos da Fé, nós estamos falando apenas de coisas mais básicas a respeito de alguns assuntos da fé cristã. A igreja é um desses assuntos importantes, e eu estou mostrando aqui para vocês fases da igreja, né? Então, nós temos, por exemplo, aí a primeira fase, que é a igreja apostólica, que ali começa exatamente 30 depois de Cristo até a morte de João, né, que foi ali o último apóstolo a morrer. Então, nesse tempo de 70 anos, é conhecido, né, como a igreja apostólica, onde houve o início da igreja, houve o derramado do Espírito Santo, onde os apóstolos trabalharam bastante, expandindo o evangelho, pregando a palavra de Deus, fazendo com que a igreja fosse aos quatro cantos da terra, né, como diz o texto, esse evangelho será pregado por todo o mundo, né, divulgando os reinos dos céus. Os apóstolos desempenharam um papel
extremamente importante nesse início na igreja primitiva, não somente fundando igreja, mas também treinando pessoas, discipulando pessoas para que pudessem ficar e responsáveis pela igreja no momento que eles partissem. Então, isso desse período aí inicial, a primeira igreja, vamos dizer assim, chamada Igreja Apostólica. E aí, a partir do segundo momento, o período é chamado de Igreja Perseguida, que começa a 100 depois de Cristo até 313 depois de Cristo. E por que 313? Porque houve um edito que foi feito por Constantino, né, imperador de Roma na época, aonde ele encerra, vamos dizer assim, a perseguição à igreja, colocando a igreja como algo importante dentro do Império Romano. Foram praticamente 200 anos onde a igreja foi perseguida. Aí vem a história dos mártires, que a gente conhece, que eram mortos nas arenas, no Coliseu, mortos por leões e tudo, mas que também o evangelho foi pregado e a igreja cresceu também sobremaneira, por causa do desejo, né, do ímpeto, da ousadia destes irmãos e irmãs que não tiveram suas vidas por valiosas, por preciosas, mas as entregaram em prol do reino de Deus para a pregação do evangelho. E aí a gente tem o período imperial. Eu não vou entrar em detalhes no material que eu disponibilizei para nós, no nosso WhatsApp, tem mais informações sobre, ou mais detalhadamente, cada fase dessa igreja. Há uma fase importante para a gente, que é a Igreja Reformada, que aí aconteceu em 1453, né, com a queda de Constantinopla, né, e aí até 1648, que foi o fim da Guerra dos 30 Anos. Dentro desse período foi o momento em que houve as reformas, várias reformas da igreja, a reforma de Martim Lutero, onde ele afixou ali as 95 teses, né, no dia 31 de outubro, está se aproximando aqui agora, né, 31 de outubro. A gente teve também outros avanços, né, de fés, vamos dizer assim, reformadas, ou nem mesmo fés reformadas, mas fés já tradicionais, como os batistas, outras como também calvinistas, como wesleyanas, como metodistas, como presbiterianas, como outras igrejas que nasceram, vamos dizer assim, não nasceram, porque elas já existiam, deixa eu corrigir aqui, elas já existiam, elas se separaram da igreja, né, medieval, que é junto ali da Igreja Católica, né. Houve também nesse momento uma reforma católica também, que é chamada de Contra-Reforma, né. Então houve várias reformas nesse período, e a Igreja Moderna, que é a igreja que nós estamos hoje, a Igreja Contemporânea, que é a igreja que nós estamos agora. Tá? Eu não vou, como eu falei, não vou entrar em detalhes, os irmãos, né, nós podemos depois até discutir mais sobre isso, e no material tem algumas coisas a mais que vocês podem ver. Alguma dúvida aqui, ou questão, ou comentário? Ok, nós temos ainda 12 minutos, tem que correr um pouquinho. Como eu falei, existe um aspecto importante dentro da igreja, que é a questão de Israel e a igreja, né? E por que eu estou trazendo esse assunto? Apesar de que isso não está muito ligado a fundamentos da fé, mas é algo que está atual hoje aqui, né? A gente vê, por exemplo, as guerras que estão acontecendo em Israel, muito nas últimas décadas, nas igrejas, houve linhas teológicas que, vamos dizer assim, valorizar não é a palavra certa, mas colocaram em evidência a questão de Israel, do Israel espiritual, do Israel como sendo o relógio do mundo, vamos dizer assim, para o mundo mesmo, né, com relação às coisas espirituais, de Israel como sendo aquele que todos os olhos deveriam estar olhando para Israel, porque é a questão do fim do mundo, a questão né, de escatologia e tudo isso. Houve também no Brasil, principalmente, um movimento grande de igrejas, vamos dizer assim, se tornando
judaizantes no aspecto de símbolos e no aspecto de celebrações, então não muito longe, ou na próxima esquina você tinha uma igreja que estava celebrando a festa dos tabernáculos, outra igreja mais à frente que tinha no seu púlpito lá um candelabro, né, judaico, ou pastores que usam esqueci o nome agora, né, a túnica ali judaica e tudo. Então, existe essa evidência de Israel hoje com relação à igreja, né? Então, o que eu vou trazer aqui rapidamente, também não vou me aprofundar muito, alguns aspectos com relação de Israel hoje com a igreja. Então, vou passar rapidinho aqui, só para dar um contexto. Israel, na época do Novo Testamento, era uma província romana, estava debaixo do Império Romano. Jerusalém era o centro religioso e cultural de Israel, né? Então, lá existiu o Templo de Jerusalém, que foi destruído 70 depois de Cristo, mais ou menos, e Jerusalém era a cidade aonde os judeus iam todo ano ou para cultuar a Deus, né? Como eu falei, existia o Templo de Jerusalém, que era tratado, era o local mais sagrado para os judeus durante o Novo Testamento. Também no início ali, na igreja primitiva também, inclusive, alguns primeiros cristãos, eles acreditavam que Israel tinha um papel importante na história da salvação, como povo escolhido de Deus, como de fato tem, né, porque foi a partir de Israel que o Messias nasceu, é uma linhagem de judeu, Jesus é judeu, né, então, de fato, é importante para a gente. Havia outros irmãos também cristãos no primeiro século que criam que a igreja já era o novo Israel, ou seja, aquilo que Deus prometeu se cumprirá na igreja, né? E visões sobre Israel no Novo Testamento, que é o que a gente vai ver. Essas diferentes aspectos, diferentes, vamos dizer assim, conceitos sobre a visão de Israel no Novo Testamento, ela está, de fato, no Novo Testamento, né, principalmente nas cartas de Paulo, né, a gente pode ver isso depois, não agora, e no livro de Apocalipse. Tem a questão da nova aliança, né, como a gente sabe, Jesus, quando veio, ele estabeleceu a nova aliança, né, este é o cálice da nova aliança derramado no meu sangue, realizado no meu sangue, fazer isto em memória de mim. Então, Jesus trouxe a nova aliança, aquela velha aliança, a antiga aliança foi cumprida ali em Jesus, e a nova aliança começou a fazer parte, e aí a gente tem essa nova aliança alterando profundamente a maneira como nós cristãos pensamos e temos a nossa relação com Deus, né? Não é mais necessário que você cumpra ou que eu cumpra os preceitos judaicos, né, as celebrações judaicas, os rituais judaicos da antiga aliança, mas simplesmente e poderosamente, de forma magnífica, crendo em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele já realizou todas as coisas por nós, então nós não temos mais que cumprir rituais, né, judaizantes ou coisas desse tipo para sermos aceitos por Deus, para sermos salvos por Deus, né, isso é um aspecto importante. Nós também temos a questão do Israel no Novo Testamento, como algumas metáforas e algumas imagens e símbolos do Novo Testamento com relação a Israel, por exemplo, a vinha, né, frequentemente descrito como uma vinha no Novo Testamento, e essa imagem é usada para descrever a relação de Deus com seu povo escolhido. Nós também temos no Novo Testamento algumas citações como Israel sendo o povo escolhido, né, ali Romanos capítulo 8, 9, 10. Este conceito é importante na teologia judaico-cristã, né, e serve para ilustrar essa relação de Deus com Israel. O ramo da oliveira, também, Romanos 8, 9, 10, fala a respeito de Israel, né, como sendo a oliveira, e esses ramos do novo, que é citado nos textos, como sendo a igreja sendo enxertada na oliveira. Tudo isso, né, essas discussões, tudo isso gerou praticamente 3 interpretações, vamos dizer assim, teológicas a respeito do que é Israel e a igreja do Novo Testamento, né? E, obviamente, eu não vou, de novo, entrar em detalhes aqui, apenas a título de informação, e também para, vamos dizer assim, aguçar a nossa curiosidade e pesquisar depois, como eu falei, a gente pode estar
detalhando, discutindo mais sobre esses aspectos. A primeira interpretação teológica é a teologia da substituição, ou seja, a teologia ela ensina que a igreja substituiu Israel no plano de Deus, ou seja, Deus tem uma aliança com Israel, e quando a igreja surge, né, Deus muda o seu plano, vamos dizer assim, o Deus dá continuidade ao seu plano, agora não mais tratando com Israel, mas tratando com a igreja especificamente, né? Essa teologia crê que os judeus não são mais o povo escolhido por Deus e que Deus não tem planos específicos para a nação de Israel, que a igreja é substituição de Israel e que muitas promessas feitas a Israel na Bíblia são cumpridas na igreja cristã e não em Israel, né? As profecias nas escrituras sobre bênção e restauração de Israel à terra prometida são de forma espiritualizadas, né, ou alegorizadas, né? E essas bênçãos são transferidas para a igreja. Então, isso tudo é a teologia da substituição. Muitos autores muitos teólogos vão com essa teologia até de uma forma mais radical com relação a ela. Existe a teologia da separação, né? Ou seja, a Israel é Israel e a igreja é a igreja, e Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja, são dois grupos diferentes. Isso tomou muita força nos 2 últimos séculos, quando houve essa teologia ou essa linha de pensamento chamada dispensacionalista, né? Nos 2 últimos séculos é que se desenvolveu mais essa questão da teologia da separação, né? Ela vai falar de pactos, vai falar de diferentes etapas, né, onde Deus tratou diferentemente com o seu povo no Antigo Testamento e trata com o seu povo hoje no Novo Testamento, né? Ao contrário da teologia da substituição, o dispensacionalismo, ele interpreta todas as profecias do Velho Testamento de forma literal. O que isso quer dizer? Que tudo aquilo que foi profetizado para Israel no Antigo Testamento vai se cumprir ipsis literis, vai se cumprir de forma literal no futuro, né? Então, tudo o que foi profetizado lá no Antigo Testamento será cumprido. Por exemplo, a restauração do templo, né? Do templo de Jerusalém. Quem crê nessa teologia crê que o templo vai, de fato, vai ser reconstruído da forma como foi profetizado, né? Ela acredita num futuro glorioso para o Israel como nação, né? Que é totalmente separado da igreja. Então, quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja vai estar no céu, e os judeus vão estar aqui na terra, e a partir daqui começa, por exemplo, o milênio, e os judeus vão ter o povo de Israel vai ter um futuro glorioso. E existe uma terceira, vamos dizer assim, interpretação teológica, que é eu coloquei como reformada tradicional, né, mas que crê que existe um único povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ou seja, desde o início, desde Adão e Eva, até hoje, e até quando Jesus voltar, Deus trata com seu povo da mesma forma com relação à redenção, com relação à salvação, com relação às suas promessas, né? Não existem momentos em que Deus trata de um jeito e agora Deus trata de outro jeito. Apesar de ele administrar, por exemplo, a sua graça no Antigo Testamento de uma forma, e a sua graça agora é administrada de uma outra forma no Novo Testamento, né? Mas a salvação é pela graça. Sempre foi, sempre será pela graça. Então, existe essa unidade. Existe também a questão, né, como eu falei, o pacto da graça, né, que após a queda, Deus institui o pacto da graça, após a queda de Adão e Eva, né, a fim de restaurar o seu povo, né, para a comunhão e para a intimidade com ele. E esse pacto, ele está sendo cumprido desde quando foi instaurado até, como eu falei, a volta de Jesus, né? Não existe essa separação radical, né? Como a teologia aqui a anterior que nós vimos, né? Da separação entre Israel e a igreja, né? Essa teologia reformada tradicional entende que Israel e igreja, eles são formados por um único povo. A promessa que Deus fez a Abraão no pacto da graça, ela se encontra em Cristo Jesus, que lá em Gênesis capítulo 2, 15, 17, quando Deus faz o seu pacto com Abraão, de que Abraão teria uma grande descendência, e essa descendência, né,
se cumpre, né, primeiramente a promessa em Cristo, e a descendência se cumpre com a igreja, né, e que todos aqueles que fazem parte agora da igreja são chamados, como Paulo diz, né, Israel espiritual, né, os descendentes prometidos a Abraão no pacto da graça, né, o descendente é Cristo, e o verdadeiro Israel, e todos aqueles que creem através da fé, são feitos herdeiros da promessa desse pacto. Isso está lá em Gálatas 3, 16 e 29. Né? O Evangelho de Jesus Cristo cumpre diretamente as promessas do pacto dessa graça para todos os crentes, sejam judeus ou sejam gentios. Ou seja, dentro dessa teologia, não existe a separação entre judeus e gentios, porque agora eles fazem parte do mesmo pacto da graça, né? A Israel e a igreja não são dois povos distintos. Em vez disso, a igreja, né, como diz lá, é o verdadeiro Israel de Deus, como diz em Gálatas, como diz aqui em 1 Pedro, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então, a grosso modo, de forma bem rápida, 10 minutos eu tomei para explicar sobre essa questão de Israel e igreja hoje, né, para a gente. Obviamente, como eu falei, não quero aqui, não é de forma alguma intenção minha colocar na cabeça dos irmãos qual a teologia correta ou qual a errada, apenas trouxe a título de exposição mesmo, mas também para nos alertar sobre o atual momento que nós estamos vivendo, aonde nós vemos guerra em Israel, nós vemos muitas pessoas trazendo promessas e dizendo, agora está se cumprindo isso, agora está se cumprindo aquilo. Então, é interessante nós também começarmos a entender e a estudar um pouco mais sobre essa questão, essa relação com Israel. Amém? Algum comentário aqui antes de a gente passar para o último aspecto, que é as características da igreja, que eu vou ser bem rápido. Eliane, Diego. A última visão me aparenta ser um pouco mais lógica com aquilo que, eu sei que, como você falou, não é a intenção de dar uma visão ou outra, mas dá mais a intenção do que aquilo que a gente acredita, né? Porque que Jesus veio para cumprir e não para segregar, né? Que as outras dão uma intenção mais de segregar a promessa ou diferenciar uma etapa da outra. Então, olhando pela promessa de Abraão, a última faz mais sentido. Seria correta essa leitura? De novo, né? Vai depender. Aqui, Diego, assim, como eu tenho cuidado em colocar essas coisas para não dizer que uma está certa ou uma está errada. Como você falou, existe uma lógica, vamos dizer assim, uma lógica de fé e uma lógica de entendimento, você juntando outros textos bíblicos, né? Outros, como é sempre falado, você não pode desenvolver uma linha teológica, um pensamento doutrinário é apenas um texto, né? Você tem que pegar outros textos, contextos, para que você possa, de fato, formular isso. Trazendo isso, lendo, por exemplo, Romanos 8, 9, 10, você lendo Gálatas, como nós vimos aqui, isso que você acabou de citar, a questão também de Gênesis, das promessas que foram feitas a Abraão, a forma como Deus trata o seu povo desde o início, a forma como Deus trata o seu povo hoje, né? A forma como você também tem que trazer gêneros literários dos livros quando você faz interpretação. Tem livros que você tem que interpretar de uma forma simbólica, tem livros que você tem que ter, porque a forma como o livro foi escrito é de forma simbólica, né? E você trazendo literalidade àquela interpretação gera alguns problemas até de vamos dizer assim, de entendimento, de compreender as coisas. Então, existe uma gama de coisas por trás, quando são formuladas esses tipos de interpretações teológicas, mas, tentando responder a tua pergunta, quando você coloca tudo isso dentro de um pensamento, dentro de uma linha, você começa a ver que faz um sentido maior, uma linha, uma forma, né, do que talvez outras, né, E dentro dessa interpretação de Israel e Igreja do Novo Testamento, né, e essa é a minha opinião pessoal, essa teologia, que é a última, né, a tradicional, a reforma tradicional,
ela para mim faz um pouco mais sentido nesse aspecto, mas como eu falei, as outras também têm as suas análises, têm seus pensamentos, tem pessoas piedosas também que acreditam e que, né, advogam a respeito dessas outras linhas teológicas. E eu acho que a discussão ela é saudável, né? Mas mas a gente não pode esquecer que no final, né, tudo vai apontar para o sacrifício de Jesus, né? Mas, respondendo, acho que a tua pergunta, para mim também faz mais sentido essa última linha teológica aqui, com relação a essa interpretação. Eliane? Não, foi eu não. Não. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Ok, não, então vamos... Rapidinho, só para complementar, que até parece que não foi nada combinado, não é a intenção de dizer um ou outro é certo, mas é mais assim, no sentido de, também não é dizer que as outras estão por completo errado, até porque talvez não são, de uma forma geral, não é uma coisa ou outra que vai definir, isso não é um critério que vai definir salvação, ou alguma coisa nesse sentido, é mais no entendimento para entender que leitura nós temos, né, como igreja e como visão, né, mais nesse sentido. Exato. Rebeca, está com a mão levantada. Não, eu acho que é isso mesmo que o Diego falou, mas a gente também precisa expor, né, a nossa opinião do que a gente acredita, mas o ideal é todo mundo pesquisar, estudar, igual o pastor falou, mas eu também me identifico mais com essa terceira visão mesmo, do tradicional, do reformado, mas com base em tudo que foi colocado também, e das minhas leituras, dos meus estudos, eu também tenho essa visão mais para reformada tradicional. Amém. Muito bom. Legal. Vamos para o último slide aqui. A gente está 6 minutos à frente do tempo, mas eu vou ser bem rápido nesse aqui. Tá aqui. Então, a característica da igreja. Aqui, basicamente, são textos bíblicos que eu tentei coletar, né, dentro do material, colocando dentro do material, para que a gente possa ver as diferentes formas, diferentes características que a igreja possui. Antes de tudo, irmãos, deixa só para eu falar aqui, antes de terminar, eu sou apaixonado pela igreja, eu sou apaixonado pelo corpo de Cristo, eu sou apaixonado por este mover em corpo, por este mover em comunhão, por nos reunirmos para adorarmos ao Senhor, por eu e você estarmos juntos, buscando um objetivo comum, que é a expansão do reino de Deus, e a igreja é o local, a igreja, de novo, não é a igreja física, mas a igreja é esse corpo aonde nós podemos fazer tudo isso. Então, eu, quando falo de igreja, quando eu ensino ou eu converso sobre a igreja, eu tento de todas as formas enaltecer esse corpo, esse organismo, esse grupo de pessoas, porque foi por esse grupo de pessoas que Jesus morreu. Foi pela igreja, foi pelas pessoas que estão sendo colocadas dentro da igreja que Jesus morreu. Jesus morreu por todos, e todos têm a oportunidade, né, através do sacrifício de Jesus, de se tornar igreja. E quando se torna igreja, e o Espírito Santo, né, age em nossas vidas e transforma as nossas vidas, e faz com que a gente cada vez mais se insira dentro desse contexto de igreja, não tem como a gente não de fato, não ver que esse talvez seja a maior organização do mundo, né? Nós, não estou falando da Aba Church, não estou falando da Assembleia de Deus, não estou falando da Batista Nova Aliança, nada, estou falando de nós como corpo de Cristo. Eu creio que nós somos a maior organização do mundo que pode transformar esse mundo. E por que isso? Porque a igreja, né, tem características de ser a família de Deus, né? E aí a gente tem textos que falam sobre isso. A igreja também é onde as pessoas que são templo do Espírito Santo, elas estão reunidas, né?
Gálatas 6,16, a igreja é o Israel de Deus, né? Isso é o apóstolo Paulo falando. É a geração eleita, é o sacerdócio real, é a nação santa, é o povo exclusivo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu coloquei antes, quem estava aqui no momento de louvor, a questão, a música, né? O louvor sobre o leão e a noiva, que fala exatamente da noiva, que o Senhor vem buscar essa noiva. Então nós estamos sendo preparados, nós somos a noiva, nós estamos sendo preparados para as bodas do Cordeiro, para esperar pelo noivo. Isso é a igreja, né? A igreja, ela pertence a Deus, ela foi comprada com o sangue de Cristo. A igreja, ela é gloriosa, ela é irrepreensível, ela é sem mácula, ela é sem ruga, ela é vestida de justiça pelos méritos de Cristo. Isso tá em Efésios 5:27 e Apocalipse 19:8. Então, eu e você, irmãos, nós somos gloriosos, irrepreensíveis, sem mácula, sem ruga. Nós vestimos as vestes da justiça, tudo isso por méritos de Cristo. A igreja, ela revela a multiforme sabedoria de Deus. É Deus agindo de diversas formas, de diversos aspectos dentro do seu povo, dentro da sua igreja, né? Essa é a igreja. A igreja é perseguida, né, pelos ímpios, mas ela é guardada por Deus. Então, tudo isso é a igreja, né? Tudo isso e muito mais é a igreja. A igreja é onde não existe, né, divisão de raças, não existe divisão de classes sociais, não existe divisão de de diferentes aspectos da sociedade. A igreja, ela é só uma, né? E ela é só uma porque só existe um. E esse um é Jesus. E é ele que é o cabeça da igreja, é ele quem nós devemos adorar a todo sempre. Amém? Deixa eu parar a gravação.